Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio da Escola de Mestre. Meu nome é Thiago Loyola. Meu nome é Michael Lanston. Deixando bem claro que o nosso amigo anão, que fala pouco, não está presente. O nome dele é Stefferson. O segundo nome eu sinceramente esqueci, mas deve ser Stefferson ou anão. Ele vai estar aqui mais tarde, num próximo episódio. Então, hoje a gente dedicou esse primeiro episódio tanto para introduzir a ferramenta do podcast para vocês, quanto para vocês entenderem um pouco mais do projeto Escola de Mestre. O podcast é essa ferramenta, essa mídia social, que é somente através de áudio, sem vídeo. Existem diversos outros podcasters, tipo Jovem Nerd, Escriba Café, MRG, que usa da mesma metodologia do podcast, que é só arquivos de áudio. Então a gente achou bacana essa estrutura e vai fazer postagens semanais com esse mesmo tipo de mídia. E o nosso projeto vai ser para treinar futuros mestres do jogo de RPG. Então, a ideia inicial era só partidas casuais da gente jogar, mas eu e o Thiago a gente viu uma oportunidade tanto de instigar nas pessoas um melhor interrelacionamento na sociedade e de pessoa para com pessoa, como também um entretenimento para elas. Então, tendo em vista que a grande maioria das pessoas já ouviram falar de RPG, o RPG de mesa, o RPG Roleplay, sempre com que eles têm esse contato, a gente chegar neles e falar, vamos jogar RPG, eles já têm na concepção na cabeça deles que é muito difícil de se jogar. Mas, na verdade, a Escola de Mestre quer mostrar que é muito, mas muito simples de se jogar RPG. Sim. Existem vários e vários jeitos de se jogar. Tem pessoas que jogam com uma estrutura muito mais bem elaborada, seguindo fielmente regras e estilos. Tá aí o Dungeons and Dragons, tem várias versões do jogo. E tem pessoas que jogam mais casual. Na Escola de Mestre, a gente vai seguir a metodologia de passo a passo e introduzindo mais dificuldade no decorrer que vocês vão jogando. Aqui nesse projeto será postagens semanais e a gente vai falar sobre todas as temáticas do mundo de RPG. Não só o RPG medieval, mas o steampunk, cyberpunk, policiais, terror, né? Apocalipse zumbi. A gente vai ensinar vocês a elaborar sistemas. Exatamente. A gente cria um cenário para que qualquer pessoa possa jogar, e é no campo de atuação dessa pessoa que ela vai se sentir mais à vontade para ela criar um ambiente, criar uma perspectiva. Uma tomada de ação fica muito mais fácil num ambiente que ela já conhece. Por exemplo, se for uma pessoa da medicina... Exatamente, a gente tem muito mais embasamento. Exatamente, a gente cria um contexto de um cenário clínico para ela resolver. Tá, vocês que já ouviram sobre RPG já tem mais ou menos uma noção de como é. Mas para as pessoas que nunca jogaram RPG ou é um termo novo para eles, RPG é um jogo de interpretação onde tem um mestre. Esse mestre é o criador dessa história e ele vai utilizar do método da oralidade. Ele vai narrar para você uma série de eventos e nessa série de eventos você, jogador, assume uma personalidade. Esse personagem tem uma ficha. Essa ficha tem dados numéricos que mostram as qualidades e também as aptidões do seu personagem. À medida que você vai tomando certos tipos de decisões, cabe ao mestre avaliar essa decisão e você vai rolar um dado para ver se você obteve sucesso ou não. Vamos supor que você é um personagem malabarista e está jogando algumas bolas no ar. Você vai usar a destreza do seu personagem para ver se ele consegue pegar essa bola que foi arremessada no ar a tempo suficiente. Existem vários tipos de sistema de jogo. O que a gente gosta mais e também o que a gente praticamente foi o primeiro contato foi o sistema de rolagem do D20, que é um dado de 20 faces que todo o jogo é estruturado nele. Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho do sistema, mas agora a gente quer falar mais para como é fácil se jogar RPG e não é esse bicho de 7 cabeças. Vamos falar um pouquinho da experiência. Qual foi o nosso primeiro contato com RPG? O meu, eu sempre soube como é que era a estrutura do RPG. Sabe tudo. Mas eu nunca tinha jogado.
Até que em 2015 eu comecei a ouvir o Jovem Nerd. Antes só pelo canal no YouTube. Depois, quando eles lançaram o primeiro audiodrama do livro deles, que eu agora não me lembro o nome do livro, mas eu vou colocar na postagem para vocês. Quando eu ouvi esse audiodrama, eu gostei muito da estrutura do podcast. Aí eu fui pro podcast deles, comecei a ouvir vários, comecei a treinar a edição, fui no Mundo Podcaster, peguei vários tutoriais e eu comecei a elaborar podcasts de audiodrama. Logo depois eu vi que eles postaram, já tinham postado antes, né, um RPG completo. Era mais de 1 hora de um jogo deles. Aí eu fiquei maluco pela estrutura. Porque era uma interação, o mestre, narrar o mundo, eu achei isso muito legal. Aí eu peguei, fui na internet, pesquisei sobre RPG, vi que um dos sistemas mais jogados, né? é o D20. Consegui um PDF na versão 3.5 do Dungeons and Dragons. O crack. E eu peguei e li tudo, tudo. E eu sempre fiquei com essa de, eu quero montar um jogo. E sempre as pessoas falavam, é uma estrutura difícil de se jogar. Ou ficavam meio que tipo, se boicotando, né? A pessoa fica imersa naquilo e o fato da criação, da elaboração das coisas fica mais difícil, né? E aí, como você leu praticamente o livro todo, sempre você vai ser o mestre. E nas primeiras partidas, eu comecei a elaborar sistemas dentro de tudo que a gente lê. A gente começa a elaborar sistemas para deixar mais prático, rolagens mais simples. Eu falo mais na questão de montar a ficha, porque uma ficha de Dungeons and Dragons, por exemplo, para você montar ela completa, vai mais de 40 minutos para você montar. Só que com o nosso sistema, que a gente vai mostrar para vocês também, não é nosso sistema, é uma simplificação, né? Exatamente. Vai ser muito prático você montar a sua ficha, montar seu jogo com o pessoal. E a partir desse momento eu comecei a montar pequenos jogos de 3 horas, 1 hora, e aí foi viciante, sabe? Até hoje a gente monta partidas de 1 hora. E uma das coisas que a gente gosta muito é de sempre estar introduzindo gente nova. E esse é o verdadeiro objetivo da escola de mestre. É chamar mais gente, é chamar gente que já joga e às vezes a gente não conhece, está no nosso próprio meio, e servir como divulgação. Mas fala aí como é que foi a sua experiência. Foi traumática. Brincadeira. Aos 14 anos, um amigo me apresentou esse mundo de vícios, de rolagem de dados. Foi inusitado. Ele me apresentou a dinâmica do RPG, mas era muito mais voltado para o ser livre para a criação. Uhum. Ele não se baseava em um livro de regras, ele não se baseava em nada. Uhum. Praticamente. A moda caralha, né? Exatamente. E ele falou algumas características, eu criei o meu personagem e eu devo admitir que inicialmente eu achei muito chato. Porque a parte da criação, de você colocar um detalhamento no seu personagem, uma vantagem, uma desvantagem, uma perícia, um talento, uma habilidade especial ou não, uma arma, o tipo de arma, se essa arma tem munição, ou se essa arma também pode ser um item mágico. Tudo isso leva muito tempo e é muito chato. Eu achei muito chato inicialmente. No primeiro momento. No primeiro momento. E posteriormente, quando a gente começou a jogar, e eu comecei a contextualizar, eu comecei a achar interessante, eu comecei a gostar. E inicialmente a gente estava jogando na mesa, no final da partida a gente estava de pé representando as batalhas que a gente estava vivendo, sim, no RPG. Aí, depois disso, eu criei mais outros personagens, marcantes até. Eu e ele, a gente até tentou desenvolver um roteiro para esse nosso RPG que a gente estava jogando. Só que depois desandou, ele teve que viajar e tal, e ir embora, e aí nunca mais joguei. Fui voltar a jogar aqui, na faculdade mesmo. Aquela disseminação básica, né? Exatamente. Então, uma coisa muito interessante do RPG
como ele é uma ferramenta de interpretação, de criação e tudo mais, muitas vezes você gosta de escrever, você gosta de interpretar, você gosta de sonorizar, por exemplo, sons, você gosta de ler livros, filmes e tudo mais, você pode externar tudo isso na hora de jogar. Quando a gente joga RPG pela primeira vez, a gente coloca muito da nossa própria personalidade no personagem. E quando você vai jogando as outras partidas, você começa a desenvolver personalidades diferentes dentro da ficha do seu jogo, dentro do mundo do mestre. E não existe processo criativo melhor do que se jogar RPG. Para qualquer coisa. Imagine que você vai escrever um livro e você não tem muito bem como é que vai ser a estrutura, como é que vai ser a personalidade desses personagens, quer dizer. Nada melhor do que você pegar seu grupo de amigos, implementa essa história para eles, narra e vê como é que eles vão reagir de acordo com o mundo que você criou. E ali pode ter personagens que vai se apresentar no seu livro. Como que é o nome daquele carinha mesmo? É do MRG, né? O Afonso Solano. Sim, Afonso Solano, escritor e jogador também de RPG. O Eduardo Spor, ele também criou através disso. E dezenas de outros livros. Tanto é que no Jovem Nerd eles têm livros publicados justamente de RPGs. Um dos nossos projetos é justamente também o desenvolvimento de livros. A gente vai jogar também, a gente vai... não vai ser só falação aqui Exatamente. sobre isso. Hoje a gente está introduzindo para vocês. Mas a gente vai trazer materiais, audiodrama, a gente vai trazer mundos, a gente vai criar mundos e narrar aqui para vocês, sonorizar. Exatamente. Para que vocês joguem com o seu grupo. E também, lógico que a gente quer saber como é que tá indo aí. Junta com a gente para jogar. Quem sabe você não pode jogar aqui com a gente Exatamente. também, né? A própria criação de feiras pra gente participar de grandes grupos de RPG também ficaria bacana. Então é um projeto que... Ele é um meio da gente conversar com você que joga ou você que quer jogar. Se você quer jogar, se você quer aprender, se quer desenvolver, fica aí ligado, vem com a gente vai ter nosso e-mail para você conversar. Se você é próprio da faculdade aqui da UFMT ou de outra, só você colar aqui que a gente vai jogar de qualquer jeito. E dentro do ensinar pessoas novas a jogar ou ajudar mestres a elaborar seus mundos e tudo mais, a gente quer desenvolver textos, sei lá, contos, por exemplo, audiodrama. A gente quer produzir uma bagagem de material muito grande para que isso tudo seja um processo criativo para coisas maiores. E também é um jeito muito legal de socializar, né? Sim. De conversar com mais gente, porque é muito difícil você encontrar quem joga. E uma vez que você joga, você quer sempre descobrir mais pessoas e quer fazer com que mais pessoas joguem. Sim. E um conceito bastante interessante é que não há limitação na imaginação, né? Exatamente. Então, diferente de um livro, onde você está limitado ao que o autor escreve, no RPG você é o próprio autor. Você mesmo que desenvolve o contexto do cenário. Então, não existe limitação. Exatamente. Você pode usar a bagagem de todos os livros que você leu, filmes que você assistiu, coisas que você queria fazer. Animes, mangás, qualquer HQs. coisa. Tanto é que dentro desse projeto, dentro da Escola de Mestre, não mais é um projeto, né? Antes, agora é a Escola de Mestre, vamos trazer conteúdos mais variados possíveis. Terror, sci-fi, qualquer coisa desse tipo a gente vai trazer aqui e elaborar material com vocês. Fantasia, ficção. Exatamente. Roleplay. Isso, rolagens aqui. Vamos dramatizar também. Vamos fazer uma coisa bacana e contar com a participação de vocês é imprescindível para o crescimento desse projeto. Porque ele não é um projeto só nosso aqui fechado. É para todo mundo que está ouvindo, é para todo mundo que está jogando, para a gente sempre estar elaborando alguma coisa a mais. A primeira vez que eu mestrei foi inusitado. Eu não esperava que eu iria mestrar, mas eu aceitei o desafio e devo admitir que o fato de você mestrar te dá um choque muito grande em relação de você ser um player ou de você ser um mestre. De você ser só um participante ou de você criar o cenário. É um choque muito grande. E
todo aquele encanto, toda aquela graça de você estar lá e você fazer coisas, e você vivenciar coisas, e você salvar vidas, você tirar vidas, foi quebrado no momento que eu me tornei um mestre. Tipo assim, toda aquela graça perdeu, porque eu sou o narrador, então eu sei tudo o que vai acontecer, teoricamente. Claro que tem o fator de aleatoriedade, que é o dado, e pode acontecer N coisas, mas eu que dou as diretrizes, e se eu quiser encaminhar eles para a morte ou para a salvação, eu faço isso. E isso foi um choque muito grande para mim. E inicialmente também eu era bem inexperiente, e a forma de criação, apesar de eu ser uma pessoa bem criativa, a forma de criação era ainda um pouco confusa. Atualmente eu me atenho mais a mestrar de ficção científica, um contexto de ficção científica, que eu gosto muito, eu pesquiso bastante, eu leio bastante a respeito dessa área. Então eu costumo mestrar nesse contexto, nesse cenário, porque aí eu vou ter um conhecimento maior, eu vou conseguir colocar tanto um contexto de adversidade quanto um contexto de roteiro bem mais elaborado para as pessoas. As pontas soltas eu vou conseguir amarrar justamente por ter conhecimento nessa área, e é isso aí. Então, na escola de mestre, a gente vai ajudar o pessoal a desenvolver seu próprio sistema, a ser mestre e também jogador, né? Como eu tinha lido e a maioria das pessoas que estavam à minha volta, do meu círculo familiar e também dos meus amigos, eles nunca tinham jogado, então eu sempre tive o contato como mestre, né? Sempre era eu que criava o mundo, sempre eu que ajudava o pessoal. Senhor mestre. E aí eu achava divertido, porque o processo criativo meu, eu escolho mais ou menos o seguinte: vamos falar sobre uma história medieval, eu coloco como é que vai ser o primeiro momento, o primeiro contato, depois disso o resto tudo é na hora. É aleatório, existe você junta o fator de aleatoriedade do dado com o fator da aleatoriedade que você pensa no momento, e você vai criando todo aquele contexto para as pessoas. O meu processo criativo o mundo se cria naquele exato momento da rolagem de dados. Tem muita coisa, mas muita coisa que acontece ali, na hora, e não estava programado para acontecer. E essa coisa de você poder montar a sua história na hora... A imprevisibilidade. Que eu acho muito massa. Mas como jogador, caramba, a primeira vez que eu fui jogador num jogo, num RPG, foi justamente do Mikael, mestrou de sci-fi. Caramba, ser jogador... É muito legal. Só que ser mestre também é muito, mas muito divertido. Porque criar um mundo, jogar o pessoal lá, e você ver como é que as saídas que eles tomam é completamente diferente do que você pensou. Realmente. É como se fosse uma ciência aplicada. Exatamente. Eu criei uma diversidade para eles, onde um certo tipo de criatura que eles ainda não conseguiram identificar se movia a uma velocidade Mach 2, que no caso é 2 vezes a velocidade do som. E eles conseguiram contextualizar uma armadilha para capturar essa criatura. Assim, é muito interessante você ver eles trabalhando em equipe, eles elaborando planos, fazendo estratégias para eles, com o que eles têm ou com o que eles conseguem ao decorrer do caminho, solucionar os problemas que eles enfrentam. Isso sim, assim, pela parte do mestre, isso realmente é muito bom. Não é legal? É isso que eu acho muito divertido. Como é que o pessoal age, como é que... E outra coisa também que eu acho muito massa de ser mestre é porque, exemplo, são 4 jogadores. Qualquer interação que esses 4 jogadores foram fazer, se ele vai conversar com uma mulher que está no bar, se ele vai conversar com um dos soldados que tá num posto avançado, se eles vão ter que conversar com uma equipe médica que está a longa distância para poder fazer um procedimento, tudo isso vai ser o mestre. O mestre, ele tem que interpretar todos os outros papéis, além de narrar o mundo à volta deles. E eu nunca me senti tão à vontade jogando uma coisa quanto é jogar RPG. Uma vez que você começa a jogar e pega gosto pela coisa, você não para, porque é muito divertido.
o processo de se criar é um dos maiores. Até mesmo você como jogador, você não é só levado pela história do mestre. Você cria a sua estratégia, você cria seu mundo. Imagine você assistindo um filme e falar, putz, aquele cara podia ter arrombado aquela porta com aquela peça que estava ali no chão. Ou, nossa, para que buscar uma chave tão longe, sendo que era só o cara, sei lá, escalar a janela ou fazer alguma coisa desse tipo. Nossa, eu nunca entraria naquele porão escuro daquele jeito. Nossa, o cara não tem uma arma na mão. Essas coisas que você vai desenvolver. O mestre pode falar muito bem, você recebeu uma chamada no seu carro da polícia, eram 3h45. Fala sobre múltiplos disparos na favela, por exemplo. Aí você fala, eu não vou lá, né? É muito tiro, eu vou chamar uma equipe, ou sei lá. Imagine isso. Você tem total liberdade até para boicotar a história do mestre. Realmente. Porque a história é desenvolvida para os jogadores. O mestre conduz e narra o desfecho de cada ação de vocês. Mas aí vai ser da perícia tanto do mestre quanto dos jogadores. Exatamente. Normalmente, quando tem uma campanha onde tem vários jogadores experientes, fica mais complexo você criar. Porque aí você tem que... Todas as pontas soltas você tem que amarrar, você tem que contextualizar, porque eles vão sempre debater, eles vão sempre questionar tudo que você fizer. Agora, normalmente, jogadores mais novos, eles não têm toda essa malícia no jogo para conseguir falar assim, não, pera, mas você não falou isso antes. Isso. Ou contestar o mestre. Ou né? Exatamente. É olhar para cima e falar, uai, o que é isso? Exatamente. Ou aquela questão de tem um estabelecimento e nesse estabelecimento tem alguns itens, mas lá tá cheio de zumbis lá dentro. Tipo assim, você não vai entrar lá, você não vai se arriscar, você vai seguir para frente, você vai contornar aquele estabelecimento, ou você vai elaborar um plano para atrair eles para fora, para você entrar e pegar os itens que estão lá dentro sem precisar ter um combate direto. Você sempre vai criar formas para quebrar ele, se você for um jogador mais experiente. E é muito interessante a curva de aprendizado. Na primeira vez que eu mestrei uma partida, tinha 3 amigos meus e eles já queriam antes de jogar. Montamos a ficha rapidão, num sistema de rolagem simples de dados, que a gente vai mostrar para vocês, talvez no próximo episódio, como é que funciona o sistema. E nisso, tinham 2 que eram mais velhos e tudo mais, e eles não estavam muito afim de jogar. Só que aí, depois de muita insistência por parte dos meus amigos, esses 2 foram jogar. Dentro da mesa, quando começou a narrar o mundo, as pessoas mais empolgadas eram jogo, as mais velhas. As que estavam mais imersas na estrutura, era aquela que não queria jogar antes. A questão da imersão também é interessante. Quanto mais imerso você tiver, as atitudes que você vai tomar são melhores. Bem mais sérias, né? São mais sérias e também são melhores. Você consegue ter uma tomada de decisão, você presta atenção em todo o cenário. Por exemplo, você olha o cenário de uma casa, a casa é de madeira, é assoalho também, você consegue notar 2 janelas e também tem uma mesa, e nessa mesa tem uma vela, e tem uma carta e tem uma chave. Então, todo esse contexto, no momento que o mestre está descrevendo isso, você consegue armazenar na sua memória. Exatamente. Aí você vai lá, pega a carta, abre a carta, lê a carta, tem algumas instruções na carta, tem uma chave, e você sobe no 2º andar dessa casa de madeira. Você escuta um barulho. Você já deduz que é das 2 janelas que estão dispostas num lado da casa. Então alguma coisa entrou. Entendeu? Você já consegue... Você analisa de uma forma geral todas as características que o mestre vai colocando no cenário. Então, pessoal, esse primeiro episódio ele foi mais para falar sobre o projeto, para falar das nossas experiências de jogo. Eu espero que nos próximos episódios... Testar a caixa de som. Testar a caixa de som. E você esteja aqui para conversar com a gente também, tenha jogado com a gente. Sempre vamos trazer pessoas para falar da primeira experiência de jogo. Sim. Sempre vamos fazer isso. Vamos trazer também pessoas que já têm uma certa experiência jogando. E aí, por assim vai. O projeto, ele tá caminhando agora. Ele já é uma coisa que a gente já jogava muito há um tempo, né? Há um tempo.
Sim, sim. E a gente está desenvolvendo. Então eu espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio. Sempre vamos estar melhorando. Qualquer coisa, manda sua dica aí, sua crítica. Sugestão, É isso aí. exatamente. Então, até mais, até no próximo episódio. E falou, valeu. Até a próxima.